Fala, meus queridos orgulhos do Dog, tudo bem? Teminha polêmico para vocês sobre estano. Já me pede há muito tempo e é óbvio que não daria mole estar dando para vocês esse prazer de estar sabendo sobre esse querido hormônio, muito criticado por uns, tão amado por outros, beleza? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, comente, mande esse videozinho para todos os seus amigos de maromba ou para pseudo-marombas que querem saber um pouquinho mais sobre esse hormônio e vamos falar um pouquinho sobre ele agora, beleza? Gente, não vai ser aquele vídeo falando sobre história, falando sobre a sua estrutura, não. Basicamente eu vou estar passando para vocês aquilo que eu passo para meus pacientes, que eu acho que é uma informação que ao mesmo tempo é uma informação direcionada, aí tem uma informação ampla, beleza? Então, estano ele é um hormônio que ele foi desenvolvido a partir da testosterona. Pensa nisso, beleza? Temos a testosterona, ele foi desenvolvido a partir da testosterona. Ah, doutor, mas tem falando que ele foi desenvolvido a partir do DHT. Beleza, mas se você pensar bem, vem da testosterona. Beleza? O DHT, literalmente, ele vem da testosterona. Então, para ficar mais fácil, o estano ele veio desenvolvido da testosterona, beleza? O que eles pensaram? Vamos criar um hormônio que seja mais poderoso em relação à dose, comparado à testosterona, só que com menores colaterais que uma testosterona poderia causar. E pimba, assim nasceu o estano. Basicamente com essa ideologia. Eu vou estar dando uma droga potente, só que com menores colaterais. E quando a gente fala de colaterais em relação à própria testosterona, por exemplo, a gente fala mais dos colaterais em relação à androgenicidade, que é o que mais complica meio mundo das mulheres. Que é a virilização, a própria queda de cabelo, a própria acne, o próprio aumento de clitóris. Ou seja, a gente vê que são colaterais mais puxados pro pico masculino. Então o estano ele foi desenvolvido para isso, uma droga que seja poderosa, só que com menores colaterais. Então quando ele foi desenvolvido para doenças, digamos assim, mais de cunho muscular, mais de cunho ósseo, por exemplo. Pensa na massa. Então, osteoporose, nanismo, paciente com perda de massa muscular, seja por conta de uma doença, seja às vezes por conta de câncer, é muito utilizado. Ou melhor, foi muito utilizado tendo sua prescrição para câncer de mama, pacientes soropositivos, ou seja, pacientes que tinham determinadas doenças que consumiam o seu corpo. Então eles criaram basicamente o estano para tratamento dessas doenças, até mesmo a própria anemia. Ele também é uma droga utilizada hoje para anemia. Existem outras, hoje não é tão comum se utilizar um estano para anemia, mas também ele tende a fazer isso, tanto que dentro dos colaterais, como por exemplo o próprio estano pode dar, assim como outros da testosterona e seus derivados, que é o aumento da massa sanguínea, que é o aumento da célula sanguínea, aumento basicamente do sangue dentro do seu corpo, podendo causar uma polissemia, que é uma das coisas que a gente mais fica de olho dentro de consultório, beleza? Enfim, então o estano foi desenvolvido para isso, tá? Só que dentro do meio, digamos assim, do fisiculturismo, dentro do meio, digamos, da estética, ele é um hormônio muito utilizado quando a gente fala de definição. Por quê? Diferente de outros hormônios, até mesmo a própria testosterona, como a gente está falando em relação a ela, ele dá um ganho mais seco. Ele dá um ganho, digamos assim, com menor retenção. Então, conforme a pessoa ela vai emagrecendo e vai utilizando, por exemplo, o estano, a definição fica mais aparente. Ela ganha uma massa muscular bem interessante e tem uma perda de gordura mais interessante ainda, junto com a menor retenção. Então você viu que é um corpo mais desenhado, músculo mais aparente, te dá aumento de força, melhora em relação à recuperação, mas lembrando que nem tudo são flores. Mesmo a gente falando que é uma droga com menores colaterais, eu não estou falando, vou falar, não estou falando que não tem colaterais. Queda de cabelo, espinha, aparecimento de pelos, pode sim acontecer aumento do clitóris, pode sim diminuir a mama, pode sim engrossar a voz. Então a gente vê que sim, é um hormônio que mesmo sendo desenvolvido para ter menores colaterais, não significa que tem ausência de colaterais. Então, qual a premissa sempre básica? Dose baixa sempre, principalmente de início. Você precisa saber se você tem uma sensibilidade ou não. Ou melhor, o seu médico precisa saber se você tem uma sensibilidade ou não. Então nisso eu sempre digo dosagem baixa, fora o histórico do paciente, para poder saber se é bem-vindo o estano ou não é bem-vindo o estano, beleza? Doutor, em relação ao meu fígado, eu sempre escutei que o estano dá problema no fígado. Como eu falei, o estano ele é um hormônio
E ele também tem a sua parte por via oral. Ele é um hormônio sim, muito utilizado hoje por via oral, que tem sim a ser bem agressivo ao fígado, dando uma alteração a nível das suas enzimas hepáticas, principalmente durante o uso, principalmente quando tem alguma junção de outro hormônio, ou alguma junção, por exemplo, com álcool, outro medicamento. E também bem agressivo a nível de colesterol, principalmente diminuindo o HDL. Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente o fator diabético, o acompanhamento do seu paciente, beleza? Porém, a nível injetável, ele já tende a ter uma diminuição desses efeitos, porque já estamos falando de outra via que não seja a via oral, e trabalhamos hoje em dia também com estano injetável. É um protocolo que é já liberado aqui no Brasil. Algumas farmácias de manipulação têm essa permissão de manipular o estano injetável, e eu vejo que muitos pacientes que tiveram problemas com ele oral já não têm problema com ele injetável. Qual o problema? Tem que aplicar mais de uma vez na semana. Então, para uma pessoa que não curte tanta agulha, já é um probleminha. Então, às vezes, ficar no via oral bem controlado já faz uma grande diferença do que você botar no injetável. Mas é aquilo, pessoal, se eu falar de protocolos fortes para definição, o estano ele adentra dentro disso, junto com o GH, seja junto com o Ozempic, e óbvio, sempre aquela dieta correta, treinamento correto, descanso correto, beleza? É um hormônio que particularmente eu gosto bastante. Eu, Moisés, não tenho uma boa adaptação com o estano, ele não me deixa tão bem. Dentro dos colaterais que a gente vê com todos os hormônios, ele pode dar ansiedade. Pessoal, nenhum paciente meu teve ansiedade com o estano, só que eu tenho ansiedade com o estano, então não é uma droga que eu uso. Então é aquilo que eu falo sempre, faça bem acompanhado, pessoal. Veja se você pode, veja se seu médico permite, nunca vai para o mercado negro. Estando é uma das drogas mais contrabandeadas, mais falsificadas dentro do mercado negro. E muito cuidado com o que você esteja tomando junto com o estano, beleza? Ainda mais quando ele é de cunho oral, beleza? Sempre leve a sua vida em primeiro lugar, perfeito? Espero ter tirado essa dúvida de vocês. Qualquer perguntinha, deixe aqui na caixinha de perguntas, deixe nos comentários. Me siga, me acompanhe nas outras redes sociais, que é sempre um prazer estar somando na vida de vocês. Um ótimo dia!